E aí, vamos estudar a lição? Super quarta-feira, em nome de Jesus, e o tema de hoje é sobre a marca da besta. Obviamente, você já deve estar se perguntando, mas pastor, qual que é a marca da besta? A Bíblia fala sobre esta marca na testa e também nas mãos. Basta dar uma olhada no Apocalipse capítulo 14, basta dar uma olhada no Apocalipse capítulo 13, para termos isto em evidência. Nas mãos indica trabalho, na testa existe a evidência de uma aceitação intelectual quanto aos conceitos ensinados pela Babilônia, pela besta, que lá no capítulo 17 de Apocalipse é transmitido como sendo o vinho da Babilônia. Você observa que esta marca da besta, ela vai acontecendo dentro de um cenário de obrigatoriedade, tal qual ocorreu lá em Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor obrigou para que todos se prostrassem diante da estátua, e a marca da besta é colocada sob o regime de imposição. E você sempre ouviu falar que a marca da besta ela tem um cálculo, 666, 666. E o capítulo ainda desafia, se alguém tem sabedoria, calcule o número da besta. Mas o que significaria esse 666? Você já sabe que na cronologia bíblica, quando você olha para numerologia bíblica, melhor dizendo, você observa sempre uma atenção voltada para números, e 7 sempre está linkado a Deus. O sétimo dia, o sábado do Senhor, os 7 selos, as 7 trombetas, enfim, você tem sempre o 7 ligado às coisas relacionadas a Deus. E 7 para o judeu representa a perfeição. Quando você olha para o 6, é caracterizado como sendo o dia do homem. O homem foi criado no 6º dia. E quando você observa no ato da adoração, tudo voltando-se para o homem, tudo gira em torno do 6. Dá uma olhada para o cenário da Babilônia, a estátua que Nabucodonosor levanta, ela possui 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, é o 6 em evidência, 6 instrumentos musicais tocando para o processo da adoração. Arqueologicamente falando, historicamente, a descoberta evidenciou que o sacerdote na Babilônia usava um amuleto que, somado na vertical ou na horizontal, o número sempre chegava a 666, número de homem. Nabucodonosor traz essa filosofia da exaltação para si mesmo, o homem como sendo o foco, o homem como sendo o eixo de todas as coisas. Inclusive, as divindades na Babilônia, elas são homens que se tornaram deuses, ou seja, o ser humano sendo adorado. Roma também praticou isso. Na cidade de Pérgamo, no ano 29 a.C., o primeiro imperador foi tratado como sendo Deus, com um templo construído em honra a si mesmo. Eles eram reconhecidos como deuses. Então, o que é o 6? É o homem. E o que é o 6 repetido, 666? É o homem, ao invés de caminhar para o 7, colocando uma ênfase em si mesmo. Eu, ao invés de o 6 ser naturalmente conduzido ao 7, o 6 ele para e põe a ênfase em si mesmo, ao invés de no seu Criador, que é o 7. O que estamos vendo em perspectiva em Apocalipse 13 é o homem tendo o foco que pertence a Deus. Então, adorem a besta ao invés de adorar a Deus, é adorar este líder religioso no lugar do verdadeiro cabeça da igreja, que é Jesus. Então você percebe que esta é a razão pela qual o número está voltado para o 666. Diante disso, se você consentir com isso, é a marca na testa. Se você trabalhar em função disto, é a marca na mão, diferente do sinal que atesta o selo de Deus. Você observa que a lição chama o sábado, chama atenção para o sábado dizendo: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigo da lei e da ordem, como se estivessem comprometendo as restrições morais da sociedade, causando anarquia, diz a lição, e corrupção, e atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Ou seja, a culpa estará naqueles que não se submeterem à marca da besta, mesmo porque essa marca obrigatória lhe trará o direito de comprar e vender. E se você não a tem, número 1, você não pode comprar
nem vender. Número 2, se você não se submeteu ao sistema, você ainda será responsabilizado pelas tragédias do mundo nos últimos dias e, consequentemente, perseguido por causa disso. Inicialmente, um decreto de morte. Inicialmente um decreto dominical e posteriormente um decreto de morte. Enfim, é o Apocalipse sendo revelado, é a evidência da marca da besta. Que o Senhor nos abençoe e nos prepare. Ore comigo, Pai querido, obrigado pela revelação de tudo que acontece e está por vir ainda, a fim de que estejamos preparados em nome de Jesus.